oficialmente a nossa segunda webconferência, a webconferência de abertura da segunda oficina, o segundo movimento da nossa disciplina. Bem-vindos a todos, e hoje nós vamos iniciar a nossa discussão sobre a música no ensino de sociologia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, e a minha proposta é falar só um tiquinho sobre o assunto, apresentar um pouco do material que a gente separou para vocês, e fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada da proposta de portfólio que estamos elaborando para você no final desse movimento, porque eu acho que isso vai dar o tom da nossa discussão. Se vocês quiserem conversar sobre os mapas, a gente pode fazer essa conversa depois do fim da gravação aqui da oficina. Eu proponho isso. Se tiver alguma dúvida a respeito do movimento anterior, porque aí a gente acerta mais esses detalhes. Ou então a gente pode ir falando de modo assíncrono aí durante a semana. Bem, primeira grande questão. Quando a gente traz essa discussão sobre a música, né, no ensino de sociologia, eu fico pensando, né, por que trabalhar com música em sala de aula? Qual a vantagem disso? Como nós estamos em poucos aqui, eu acho que a gente pode trabalhar de modo dialogado. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quais as vantagens? Por que se trabalhar com música no ensino de sociologia? Gente, eu acho que eu saí e voltei, né? Foi isso que aconteceu? Foi. Sabe o que aconteceu? Eu apertei F5 para fazer a apresentação dos slides, só que eu esqueci que o F5 aqui na nossa tela, ele significa outra coisa, né? E eu acho que eu atualizei e saí, né? Mas o que eu estava tentando puxar aí com vocês por quê? Por que usar música em sala de aula? Alguém gostaria de falar sobre isso? É legal, é bom, é interessante? Qual seria uma vantagem ou uma desvantagem? Eu posso falar um pouco. Por favor. Já tive uma experiência, na verdade, num projeto que eu participei, de levar uma música para a escola, acho que era o segundo ano do ensino médio, os alunos, e eu levei uma música de rap, e foi bem assim, vantajoso, porque os meninos conheciam, então gostaram e queriam que colocassem outras músicas, então, a nível de interação, eu acho muito bom, muito proveitoso, porque engaja a turma para querer falar, conversar, né, sobre isso. E, ao mesmo tempo, uma coisa que já é óbvia, nós temos músicas que falam sobre tudo, então eu acho que é super cabível dar uma aula de sociologia escolhendo uma boa música, com certeza. Maravilha, maravilha, exatamente. A música uma das características essa, né, o engajamento, porque ela é muito presente na vida dos nossos alunos, né, no cotidiano. Então, eu acho que essa é uma questão. E a outra é que a música, assim como a literatura, assim como demais recursos, parece que ela nos desloca o raciocínio, né? Ela nos desloca a forma de pensar, e a música como uma linguagem, ela trabalha com outras atenções cognitivas, vamos dizer assim, né? A música, ela puxa muito pela emoção, né? Então, além de fazer parte, né, por vezes, né, dependendo da escolha do professor, aí Caroline deu um exemplo interessante, vocês trabalharam com rap, provavelmente um rap que os alunos se identificavam ou conheciam, e eles se sentiram coautores daquele acervo. Isso é muito interessante, isso é uma estratégia muito interessante para se pensar na música como uma possibilidade, né? Vamos trabalhar com músicas que compõem o acervo, o repertório do pensamento daqueles alunos. Então, isso pode ser extremamente interessante.
A outra questão é justamente isso. Nós trabalhamos com um nível que é um nível de cognição na emoção. A gente puxa pela emoção. A música tem tudo a ver com emoção, tem tudo a ver com formas de expressões alternativas. Muitas vezes os alunos não pensando no rap, né? No rap e no hip hop aí, que movimentos Professor, interessantíssimos. Oi. é porque o Gil tá pedindo para liberar a entrada dele na sala de aula. Acabou de mandar uma mensagem no grupo. Mas ele não entrou agora? Ele acabou de mandar uma mensagem. Peraí, Gilson. Isso. Tenta de novo. Deixa eu mandar aqui uma mensagem. Probleminhas técnicos. Pronto. Era para ele ter entrado aqui. Porque todo mundo foi chegar. Aí, deu certo. Deu certo. Bem-vindo, Gilson. Obrigado, Lucas. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Então, como eu ia dizendo, né, é uma forma de expressão que pode mobilizar recursos que não estão ali tão facilmente presentes na linguagem discursiva tradicional, na fala, né? Então, tem ritmos, vamos pensar lá numa teoria da sociologia do conhecimento, nas teorias da comunicação, a gente pode falar também que há um reposicionamento entre emissor e receptor da mensagem quando ela está sendo conversada através de uma música. E aí foi legal a Carol ter falado do hip hop, do rap, porque temos, assim, diversas figuras que podem ser consideradas, de repente, aí, até intelectuais orgânicos de comunidades populares que se expressam maravilhosamente bem através da música, do rap, do hip hop, né, mesmo do funk, enfim, diversos movimentos. Então, a música ela é muito rica nesse sentido, né, como um artefato cultural que pode ser pensado como um artefato didático, pedagógico. Então, acho que o porquê de trabalhar com a música vai muito por aí, né? A gente tem muitas vantagens. Tem problemas também? Existem algumas possibilidades de pensarmos em problemas. O que vocês acham? Ok. Eu Professor, acho que... você só poderia, por favor, recapitular a sua pergunta, porque eu acabei de entrar e estou meio perdido, desculpa. Não, nós falamos, a gente estava comentando, Gilson, sobre as vantagens de se usar a música em sala de aula para se ensinar sociologia, as possíveis vantagens. Aí Carol deu um exemplo de uma atividade que ela já participou, trabalhou com rap e houve um engajamento muito amplo dos alunos com isso. Depois eles deram sugestões de outras músicas, queriam mais atividades nesse sentido. Então, assim, uma vantagem muito clara foi provocar o engajamento e o envolvimento emocional. Estava falando que a música ela pode possibilitar um envolvimento emocional em relação ao conteúdo. E essa é uma entrada muito interessante para você puxar um determinado assunto, depois mobilizar conceitos. E aí agora eu pergunto para vocês, falamos um pouquinho das vantagens, vocês conseguem pensar em problemas de se utilizar a música, em possíveis desvantagens, em obstáculos? E aí Carol ia falar alguma coisa, não é, Carol? Eu pensei, assim, de não acontecer a identificação, né? Que é bem possível, se o professor não conhece a turma ou quer levar um tipo de música que acha importante, mas que a turma não se identifica, então aí é bem difícil. E também um nível de desordem, né? Que essa atividade também pode trazer, que também é difícil se você não conseguir controlar a turma e tudo mais. Exatamente. Então, Gilson, eu também gostaria de falar. por favor. Eu também já trabalhei em sala de aula numa eletiva de sociologia para o Enem, eu apliquei uma música do Emicida, e foi bem interessante porque é uma música que tem um trecho de uma música do Belchior, e além do Emicida, que é um rapper fantástico, com isso, show de bola. Além do Emicida, que é um rapper fantástico, com letras maravilhosas, letras muito político-militantes, aí tem a participação de outras duas pessoas que são duas drag queens, a Pablo Vittar e outra que eu esqueci o nome agora. E a letra é bem forte sobre resistência, sobre luta pelos seus direitos, sobre reconhecimento de classe, certo? Aí eu também vou só ressaltar esse mesmo ponto que a Carol acabou de citar, o pouco de desordem que causa esse tipo de trabalho, porque você leva uma música para eles e eles
depois que você termina a música, eles querem escutar outras músicas ao invés de discutir a música. Ou então, quando você está discutindo a música, eles começam a lembrar de outras músicas que são similares, aí isso é interessante. Porém, você tem que, a todo tempo, estar tentando controlar, porque realmente causa essa desordem. Uhum. Eu É isso acho mesmo. muito bom, nossa, muito legal. Acho que é Amarelo, né, a música que vocês trabalharam, é isso? Exatamente, professor, foi essa mesmo. Sensacional. Eu acho que um ponto legal que vocês colocam aí, e algo até que eu vou deixar aqui separado para a gente fazer essa discussão, principalmente num balanço geral aí da oficina, mas algo para a gente discutir, inclusive nas outras disciplinas da licenciatura, é esse problema do controle da ordem. O que que a gente, com o que a gente está lidando quando a gente fala em controle e ordem de sala de aula, né? Quais são os tempos, quais são as sequências, os ritmos que nós temos receio em quebrar enquanto estamos construindo uma atmosfera de ensino e de aprendizagem de sociologia. Por vezes, o que a gente sente, né, enquanto papel social de professor, que a gente sente e incorpora como desordem, muitas vezes é a desordem mesmo cognitiva que prepara o campo para um refinamento, para os saltos do conhecimento dos próprios alunos, né? Então, sim, tem esse problema de fato, né, assim, como encaixar dentro dos tempos e dos ritmos, né, como controlar muitas vezes a euforia, a empolgação que uma atividade que sai do eixo da aula expositiva, né, rotineira, cotidiana, a gente sempre tem que ter meios e recursos para lidar com isso, chamar de volta, né, para a coisa também não ficar completamente dispersa. Mas a gente precisa também pensar como vamos trabalhar esse tema de ordem e desordem. Legal, legal, muito bom ouvir vocês para a gente ir refinando. Eu acho que eu concordo com esse problema, e eu achei assim, muito importante ressaltar isso que a Carol falou também. Se eu não conheço os alunos e eu não conheço os acervos, eu corro o risco de propor algo que está muito distante, e se eu fizer isso, é uma falha? Não, não é. Eu posso muito bem trazer uma música de Noel Rosa para trabalhar com a sala de aula, eu posso trazer uma música, como vocês vão ver, uma das sugestões de trabalho que temos aqui, que eu vou pedir para vocês escutarem depois como material, é uma análise de uma sinfonia de Tchaikovsky. Então, algo assim que está muito distante. Mas se eu fizer essas opções, eu vou ter que também trabalhar esse contexto de tal modo que isso se torne interessante, que isso se torne didaticamente possível e pertinente, né? Então, o trabalho vai ser outro. É muito bom, vai ser maravilhoso trabalhar com Emicida, com alguém do cotidiano dos alunos, é sensacional. Mas a gente não pode se restringir a isso. É preciso ir e assim, poder acessar, poder ampliar o acervo, os recursos, poder trabalhar com outras línguas, quem sabe, né? Então, enfim, a ideia não é restringir, é ampliar, deixá-los cada vez mais à vontade com o maior acervo possível. Eu penso nesse sentido. Mas, de fato, é um problemaço se a gente não fizer um bom trabalho de contexto. E aí eu já vou pular para a próxima reflexão que eu acho importante a gente pensar quando a gente trabalha com música. Quando a gente trabalha com música, ensino de sociologia, quais são as possibilidades de se trabalhar com essas músicas? O que a gente pode fazer? Como é que a gente trabalha com ela? O modo clássico de se trabalhar com a música, o que vocês pensam imediatamente quando se trabalha com a música? Bem, vou passar a música e vou fazer o quê? Vou trabalhar com a letra. Então, você passa a letra, né? Vamos interpretar a letra, então é como se a música fosse um discurso, e a relação dela com um determinado tema, com determinados conceitos. Mas essa é a única possibilidade de se trabalhar com a música em sala de aula, vocês visualizam outras possibilidades? Bom, professor, eu só vejo essa possibilidade aí de você meio que fazer uma aula de sociologia da música e tentar mostrar para eles o quanto a sociologia é presente nos mais determinados aspectos da nossa vida. E como as músicas têm muito do período histórico, social,
e de todos os conflitos que nós, seres humanos, vivemos, né? São meio que um relato do período que a pessoa que está cantando ou que escreveu tal música. Então, eu consigo visualizar somente por esse viés de fazer uma aula de sociologia musical, sociologia da música, se é que existe. Eu não sei se existe esse tipo de conceito. Legal, Gilson, mas quando você fala em sociologia da música, então você está pensando já mais para além da letra, né? Você está pensando no olhar uma determinada produção musical para além disso, ou você fala assim, extrair dos elementos que estão lá presentes na letra, sentidos sociológicos que possam se conectar com os conceitos? É isso que eu fiquei pensando, qual dos dois caminhos aí? É exatamente esse caminho aí, é você pegar a letra, tentar posicionar a letra num determinado período, né, que é de onde as pessoas que estão cantando ou que escreveram essa música estão querendo apresentar, fazer uma reflexão, e a partir daí você conectar com assuntos relevantes que você acha importante que estão na base dos conteúdos deles, né? Por isso que eu acho que a música é um trabalho muito detalhado, porque ela tem que conectar com os conteúdos que você está trabalhando, né? Porque se não houver essa conexão, fica meio disperso o trabalho, né? E eu acho que eles também percebem se não houver essa conexão. Perfeito. Saulo, você ia falar alguma coisa? E eu pensei aqui rapidamente sobre as ideias, né? Porque precisa também refinar, né? Como o Gilson falou, não é um trabalho que você, tem assim, né? Com planejamento, tudo fica mais fácil. Mas eu tinha pensado em alguma coisa que invertesse essa lógica do professor trazer a música para o aluno. Por que o aluno não traz a música para o professor? Entendeu? Saulo, foi essa atividade que eu propus a eles, depois de trabalhar a primeira música com eles, que eles trouxessem uma música em que eles conseguissem fazer algum tipo de reflexão como a que a gente fez em sala de aula. Fazer esse caminho inverso, né? Isso. Pronto, eu tinha pensado nisso, né? Que eles trouxessem a música que refletisse sobre um tema, ou até, digamos, separar em grupos, cada grupo com um tema, e trouxesse alguma coisa, algum material artístico, cultural, que falasse sobre esse tema. Ou então em algum projeto, digamos, de uma semana cultural, digamos, se fosse um tema Nordeste, músicas que representassem o Nordeste, mas que saísse do forró. Não sei, assim, foi o que me apareceu na cabeça agora. Muito Sim. legal, muito bom, muito bom. Isso assim, é uma estratégia possível, né? Você tem uma determinada pauta, você pauta um tema, trabalha com algum conceito, faz um determinado percurso e a música se insere. Aí é uma outra discussão que você chama, Saulo, quando pensa isso, assim, também que é importante a gente calcular, quando for fazer um planejamento de ensino, qual que é o lugar da música nesse planejamento de ensino. Ela vai ser trabalhada para dialogar ou interface com um conceito previamente trabalhado, com um tema já exposto, ela vai servir para fazer aquilo que o Gasparin, da pedagogia histórico-crítica, chama de levantamento da prática social inicial dos alunos. Então, eu preciso conhecer o repertório dos alunos, as referências simbólicas deles, para poder trabalhar melhor com os conceitos sociológicos, né? Me parece que a tua proposta vai nesse sentido. É muito interessante fazer isso, a música é uma forma legal, mas não é a forma como ela tradicionalmente é trabalhada. Tradicionalmente, e eu vou dar uma passada rápida com vocês daqui a pouquinho no livro didático, eu vou mostrar esse modelo, tradicionalmente ela é trabalhada fortemente com ênfase na letra, e a letra ela serve para ilustrar um determinado conceito, uma determinada teoria, ou para problematizar. Seja assim, vamos interagir com a determinada letra. Então, a letra já é o problema, né? Traz a letra como se fosse o problema, ou a letra ilustra um conceito, ou a letra problematiza uma determinada situação que deve ser resolvida com os instrumentos conceituais da sociologia. E aí, o que eu queria dizer para vocês, a partir das leituras que tenho feito nessa área, inclusive dos dois textinhos de referência que eu vou passar para vocês, mas também fazendo uma discussão que eu aprendi com colegas que discutem o tema, é que dá para fazer bem mais do que isso com música e sociologia.
E aí vai um pouco na linha do que o Gilson estava falando, trabalhar mesmo, pensando que a sociologia da música pode ser também recurso para nós pensarmos o ensino de sociologia. Então, assim, eu vou trabalhar com a letra, claro, mas eu posso trabalhar também com o ritmo, com o que o ritmo provoca, com a sonoridade, com o lugar, né, do tema, qual que é quem é que está cantando, quem é o intérprete, quem é o autor, quem é que escuta, qual que é a recepção dessa música, quem são as pessoas que escutam, vende muito, circula muito, onde circula, quando se escuta. Eu posso escutar, por exemplo, um samba num velório? Sim, não, talvez, em que situações? Então, tudo isso pode fazer parte de um trabalho, assim, a gente pode pegar esse artefato cultural, transformado em artefato didático, a gente pode trabalhar com as suas diversas dimensões, e aí é o que é legal da nossa área, né, das ciências sociais, um elemento que, por exemplo, a música lá para ser trabalhada na matemática, ela tem uma forma, se explora ali, né, a harmonia, as notas, enfim, dá para trabalhar com a matemática nesse sentido. Na biologia, poderia para ajudar a fixar um determinado conteúdo, a falar, olha, a música aqui fala sobre o meio ambiente, né, eu pensei agora no Guilherme Arantes, lá, terra, planeta, água, posso discutir numa aula sobre água, né, posso trazer essa música aqui, ela vai estar ali ilustrando, mas nas ciências sociais nós podemos pegar uma música e entender todo o contexto dela, trazer o contexto dela para discuti-la, e a sua recepção, e pensar para além da letra, né, então, eu acho que isso é legal a gente ter em mente quando a gente for planejar trabalhar com músicas em sala de aula, né? Vocês que estão se formando professores, quando forem produzir esses acervos, né, pensar nessas ideias e pensar também, de fato, trabalhar com as músicas que os alunos trazem. Beleza, pessoal, vamos dar uma olhada, eu separei aqui para vocês, a gente dar uma olhada como que as músicas aparecem em alguns livros didáticos. Vamos dar uma olhada nisso? Estão vendo já? Está funcionando? Tá sim. Tá, pessoal. Esse aqui é o Sociologia para Jovens do século XXI, tá? Então, aqui é uma possibilidade, ó. Eles têm um quadrinho, a partir de cada capítulo, que tem a música. Música, coloca lá autores e intérpretes, ó, aí tem a discussão lá. A letra apresenta algumas crenças presentes na cultura popular brasileira, identificando-as com a definição de senso comum. Um tema. E aí, lá no manual do professor, às vezes eles desenvolvem um pouco, às vezes não muito, né? Aqui, ó, paradigma, né? Então, assim, isso aqui é o que eu estou chamando, assim, da música que ilustra ou dialoga com um determinado conteúdo do capítulo. Essa é uma forma em que ela aparece. Parece muito parecido com os filmes, né? Quando aparecem, né? Olha aqui, ó, aqui tem sugestões de filmes para se discutir o conteúdo aqui. O conteúdo é logo primeiro, né? Sociedade e conhecimento sociológico. Então, essa é uma forma. Outra forma que a música aparece aqui, assim, tá discutindo gênero, né? Aqui, por exemplo, tem uma discussão também no capítulo sobre cultura e ideologia, uma discussão aqui no Sociologia em Movimento, de como o funk, por exemplo, é de origem popular, pode ser caracterizada como expressão social, né? Então, aqui se trabalha com a música, não estou trazendo uma música em especial, mas falando do gênero, e está tentando posicionar o gênero num sistema simbólico brasileiro mais amplo, né? Numa grande... do que a gente pode falar da discussão cultural, sociocultural do Brasil, né?
por causa da origem popular, e aqui a gente já começa a falar também da relação, de como isso pode expressar uma determinada desigualdade no país, né? Por causa da origem popular, o funk é frequentemente visto como uma manifestação cultural de menor valor. Aqueles que dançam ou cantam suas músicas sofrem preconceito e discriminação, pois praticam uma arte considerada inadequada para os padrões dominantes. Muitas vezes o funk também é associado à criminalidade, até mesmo proibido pelas autoridades policiais. Aí tem discussão dos paredões, né? Entretanto, como gera retorno financeiro significativo em determinados contextos, esse tipo de expressão musical é encampado pelos meios de comunicação de massa e se torna uma mercadoria difundida socialmente. O caso do funk mostra como cultura, prática, saberes, valores está sempre articulada com a ideologia, interpretação, compreensão e difusão de ideias e com os interesses econômicos dominantes. Enfim, está trazendo aqui de uma outra forma essa discussão. E aí, de repente, seria interessante, tem essa discussão aqui no livro, mas não tem uma música em especial trabalhada. Então, o professor poderia trazer um exemplo de uma música e debater essas questões. Ou uma outra forma, e aí aqui e isso aparece muito, né? Vocês já devem estar cansados de ver assim, né? Trabalhar com as interpretações sociológicas possíveis de uma determinada letra de música. E por isso que eu falo assim, a ênfase costuma ser na letra. Aí tem aqui, né, como parte das atividades. Inclusive, isso é muito comum no Enem, e era comum em vestibulares também, né, trabalhar com a música nesse sentido. Aí considere a seguinte canção de Arnaldo Antunes, Inclassificáveis. Aí tem a letra, né, uma bela música, né, e aí um comando, uma pergunta, uma atividade que se tira da letra ali. Que tipo de conceito é interessante para pensarmos a letra de música? Por quê? Vocês conseguem fazer uma atividade melhor que essa. Já estariam aptos para passar no PNLD. Enfim, estou só dando alguns exemplos, né? Os livros didáticos, todos eles têm, em algum momento, fazem o trabalho com músicas, e vocês vão verificar isso conforme forem trabalhando com esses livros, os livros do PNLD, mas diversos outros recursos, isso é muito comum, mas a exploração ainda tem muito a se explorar. E aí, pessoal, eu vou recomendar para vocês, para a nossa oficina, assim que terminar a webconferência, a leitura de 2 textos base aqui, para a gente ter uma referência de a quantas anda essa discussão. O primeiro é um dos verbetes do Dicionário de Ensino e Sociologia, ele passou a ser o nosso livro referência para as discussões. Ele é muito bom porque ele dá mais ou menos um guia, né? Que é para quem quiser se aprofundar nas discussões. A Nayara Molim, ela escreveu o verbete sobre música e ensino de sociologia. E aí vocês vão ver nesse verbete, deixa eu ver se está aberto aqui, não está aberto aqui. Vocês vão ver nesse verbete que ela faz um apanhado de como é que essa discussão está aparecendo, né? Ela chama atenção para a predominância, né, da presença das músicas nos currículos, nos livros didáticos, das músicas politizadas, principalmente Chico, Caetano, né, aquela discussão sobre o regime militar. Então, isso a gente vê muito. Aí ela indica, assim, quais são os artigos, né, se tem teses, dissertações, tem pouquíssimo material produzido nesse sentido no Brasil ainda. Mesmo que desde 2008 para cá a gente tem visto um crescente aumento da discussão sobre recursos didáticos, essa discussão da interface entre o uso da música como recurso pedagógico para ciências sociais, ela é assim... tem poucas teses, não tem nenhuma tese, na verdade, tem poucas dissertações. Tem uma colega de vocês aqui da UFC que está terminando o Prof. Sócio, que está fazendo um trabalho muito bom sobre isso, que é a Sarita Saito. Vai sair um belíssimo trabalho, não sei se vocês conhecem, mas tem muita pouca pesquisa, de fato, nessa área, é um campo interessantíssimo a se trabalhar. Aí ela faz um levantamento, né, das músicas analisadas nos artigos. Ela indica também um texto do Bodar. O Bodar faz um bom levantamento também que é o outro texto que eu passo para vocês, sobre como que elas aparecem nos livros didáticos.
Então, eu vou pedir para vocês darem uma lida nesse texto e no texto do Cristiano, é o uso de letras de músicas nas salas de aula. São 2 textinhos curtos, né? O do Cristiano tem 12 páginas e o verbete é um verbete curtinho, de 5 páginas, né? 4, 5 páginas. Então, aqui aí o Bodar, ele avança um pouco mais nessa discussão. Bem, além desses 2 textos, para dar fundamento para a atividade de vocês, eu selecionei aqui para passar para vocês também um áudio especial. Na oficina de mapas mentais, nós buscamos o reforço do Neto, e foi super legal, gostei muito, assim, do que estou vendo aí de resultado, foi bem bacana, inclusive vou encaminhar para ele a animação que colegas de vocês produziram, e vai ficar super feliz. Mas dessa vez nós não trouxemos um colega em especial, alguém que debate o assunto para falar, mas eu vou recomendar para vocês que escutem esse episódio de um podcast que se chama SciCast. Vocês conhecem esse podcast? Alguém conhece? Esse não. Esse não, tá bom. Esse é um podcast de ciências em geral. Lá tem o pessoal da história, tem o pessoal da biologia, tem o pessoal da física. Ele é um grupo multidisciplinar. Esse episódio em especial é um episódio de história. Ele é super curtinho, mas ele foi todo feito em cima dessa música de Tchaikovsky, que é a Abertura 1812, falando sobre a invasão de Napoleão na Rússia. Então, eu vou pedir para vocês escutarem e escutem esse episódio, de preferência, se puderem, com fones de ouvido, ou no momento que vocês puderem ficar atentos ali, porque vai ser eu achei muito interessante o modo como o narrador ali, que produziu o roteiro dessa discussão, conseguiu fazer essa discussão do contexto da música com o ritmo, a letra que não tem, porque é uma música instrumental, então isso amplia o desafio, né? Eu acho assim, dá um potencial de discussão enorme você trabalhar com uma música e uma letra que explicitamente lida com a realidade, que diz logo o que vem, mas o desafio se amplia com músicas que não aparentam ser nada além de músicas, né? Músicas para o nosso deleite, enfim, isso já é muita coisa, mas que não estão explícitas ali qual que é o seu lugar na discussão política, na discussão intelectual. Então, eu acho muito interessante esse exercício que foi feito aqui. Eu vou pedir para vocês escutarem e darem um feedback em relação a isso. O fórum, mais uma vez, ele vai ter a ver com esses textos e com esse áudio do podcast. E agora, pessoal, eu queria falar com vocês especialmente sobre o portfólio. Tudo bem até aqui? Querem falar mais alguma coisa sobre o assunto que levantamos? Não, para mim tudo ok. Maravilha. Bom, vocês podem me interromper a qualquer momento que precisarem, tá bom? Gente, então, eu comentei com vocês, especialmente no chat do movimento passado, que a gente estava preparando para essa oficina uma atividade que depois nós pudéssemos usar como se fosse assim, nós vamos montar um acervo de músicas que possam ser utilizadas para o ensino de sociologia, um acervo que depois nos sirva para isso. Então, eu preparei aqui uma estrutura nesse arquivo, que vai ficar disponível para vocês no portfólio, e aí eu vou pedir para vocês inserirem a atividade de vocês dentro desse arquivo, para ficar uma edição coletiva, depois a gente fica com o compêndio, vocês obviamente vão ter acesso a ele depois, mas aí nós vamos criar uma espécie de playlist sociológica, de músicas que podem ser discutidas sociologicamente, tá? Então, eu construí aqui, como referência, uma música
uma música como recurso didático-pedagógico, né? Como ferramenta didática para o ensino e aprendizagem de sociologia. Então, ela vai ficar de exemplo, isso aqui é um piloto para vocês terem uma ideia do como é que a gente pode desenvolver essa atividade. Então, aqui, vou pedir para vocês replicarem nessa estrutura, mas com a liberdade de construir como vocês quiserem. Se vocês quiserem trabalhar com mais de uma música, quiserem colocar uma discussão de várias músicas, ou enfim, quiserem trabalhar com um gênero, com exemplos, podem ficar bem à vontade, tá? Eu escolhi para trabalhar aqui, nesse exemplo, com a música Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, tá? E os temas e os conceitos trabalhados é ideologia, moral e pensamento social, com ênfase aqui em ideologia. Então, tem aqui essa discussão, aí eu coloquei a letra aqui, deixei um link na música aqui, se vocês puderem fazer isso também, deixar o link no texto, basta selecionar e clica com o botão direito aqui e põe o link. Se vocês quiserem colocar o link da música no YouTube ou onde tiver, ou direto para alguma página que vocês queiram, podem fazer isso no meio do texto. Então, como é que seria essa discussão? Bem, aqui, quando a gente apresenta a proposta didática, a gente apresenta em alguns elementos aqui. Eu peço para colocar a letra, o contexto. Aí, no contexto, vocês vão explicar sobre o contexto de produção e circulação da música, o lugar do autor, do intérprete, sua recepção, enfim, tudo isso que a gente tá ponteando aqui e que os textos base lá dão ideia. Então, aqui eu falo um pouquinho do contexto, depois vocês podem ler com calma lá, né, mas falo um pouquinho do contexto dessa música, a música Deixa a Vida Me Levar, não sei, alguns de vocês eram pequenininhos, outros nem tanto, mas ela foi uma música que tocou muito em 2002, ela foi lançada nesse ano, fez muito sucesso, ela foi uma música que foi cantada muito pelos jogadores da seleção brasileira na Copa, né, e aí o que estava acontecendo em 2002, no ano de lançamento dessa música? O Brasil estava no momento de muita transição, o presidente Lula tinha sido eleito, né, havia um clima assim, de euforia, de otimismo em relação ao que poderia acontecer com o país, todo esse clima vivido em 2002, né, ele combina também com o ritmo associado ao samba, ao sol, ao carnaval, né, que é o samba pagode lá do Zeca Pagodinho. E esse cantor, desde o final dos anos 80, ele vinha construindo uma carreira, uma imagem que eram muito associadas à alegria, à boa vida. Ele é associado, ele fazia propaganda, né, faz até hoje, né, propaganda da cerveja, do samba. Ele também é associado a uma pessoa que tem muito respeito e muito amor, muito carisma no bairro, né? Eu não sei se vocês já devem estar imaginando, alguns de vocês que conhecem, né? Eu imagino que vocês já devem estar imaginando aqui, quando a gente puxa essa discussão do Zeca Pagodinho, aquela figura dele em cima do quadriciclo. Vocês lembram disso? É só botar, que eu vou falar, é só botar Zeca Pagodinho no Google, imagens, isso vai aparecer. Foi no enchente que ele foi fazer um resgate na comunidade, até algo do tipo. Exatamente. Essa figura deve aparecer logo aqui, com o quadriciclo, né? Enfim, essa figura que tem toda... Tá aqui, ó, tá aqui, né? Ele também é associado a isso, né? Uma pessoa que é muito conhecida, muito forte no show business, mas também tem esse lado, né, família, bairro, né, então, enfim, a ideia é contextualizar isso, um tipo brasileiro com ampla e boa recepção geral, com uma música que foi uma música que, aí a provocação da aula é pensar como essa música ela pode ser trabalhada como uma espécie de hino moral brasileiro, né, então, assim, lança todo esse contexto. E aí, pelo sucesso da música e da figura do Zeca Pagodinho, aqui a gente propõe que ele pode ter sido, num determinado momento, de certa forma, influenciador, né? Aí, nos termos do Basil Bernstein, um agente de controle simbólico, principalmente no campo artístico. Aí, a proposta da atividade é
pensar se isso tem influência no campo moral, e o que tem a ver essa música com o campo moral, o que tem a ver com ideologia. Aí tem uma ação aqui, uma proposta de ação didático-pedagógica para como chegar nisso, tá? Então, aqui aí eu explico passo a passo de como seria essa atividade com a música. Então, a gente executa a música, e aí o professor inicia a discussão com algumas questões que são mais relativas ao aspecto afetivo. Vou comentar aqui um pouquinho. Opa. Sempre falo para vocês, né? Eu gosto, quando trabalho com algum artefato extraordinário, de puxar por aí. E aí, os tipos de perguntas, por exemplo, que faria para os alunos depois de trabalhar com a música. Vocês gostaram da música? O que sentem quando a escutam? Já ouviram antes? Em que contexto? Ela lhe faz lembrar de alguém? Quem? Vocês conhecem essa música, né, gente? Tem alguém aqui que não conhece? Ela é uma música muito famosa, né? Ela acessa, né? Ela dá gatilhos na nossa mente para determinadas imagens, determinadas sensações. Às vezes pode fazer lembrar de alguém, né? Às vezes um tio, uma tia, um almoço de domingo, uma praia, não sei, enfim. Esse tipo de coisa que eu gostaria de ouvir dos alunos quando lançasse essas perguntas. Aí, eu achei incrível essa música, é uma boa sacada. Interessante, né? É diferente do que a gente costuma trabalhar de cara, né? Enfim, mas aí vamos trabalhando. Aí depois desse primeiro bloco, primeiro a gente escuta a música. Depois do primeiro bloco, eu ia distribuir a letra com os alunos e pediria para eles que escutassem novamente com atenção voltada agora também para a letra. Ao final da passagem, aí a provocação não é afetiva, é a provocação semântica. Perguntas semânticas sobre a letra, sobre a música, mas só que perguntas, gente, muito curtas e muito, assim, diretivas. Essa música passa uma mensagem? Deixa o aluno pensar. Qual seria a sua mensagem principal? Deixa o pessoal pensar e falar. Aí a expectativa é que os alunos dessem algumas respostas. Se não derem respostas, se não quiserem falar, a gente tem que estar pronto para isso também, né? Você lança a pergunta e ninguém responde, você tem que ter alguma coisa para fazer. Se ninguém responder, tudo bem, só vão pensando nisso. Ou se responderem, vamos guardar essas respostas, avisando que elas seriam retomadas no final. Aí a ideia, depois dessas perguntas, o professor conta um pouco da história da música, relacionando com aquele contexto que está lá, né? Está lá no planinho, e aí a gente fala um pouco, né? Aí a proposta ia trabalhar com algumas efemérides. Não vamos falar do contexto todo, dar uma pincelada no contexto sócio-histórico do Brasil, mas vamos trabalhar com algumas efemérides. A principal delas, a vitória na Copa em 2002. Podemos trabalhar com imagem, pode trabalhar com videozinho do pessoal. Não sei se vocês lembram, quem gosta de futebol acompanhou, o pessoal tocava o pagode, o Ronaldinho Gaúcho tocava o bongô, né? O cavaquinho, eles cantavam essa música. A eleição do Lula, né, as massas na rua, e tem uma outra efeméride que não é tão famosa assim, mas que é interessante para discutir o que eu quero discutir com esse tema, que é a morte de uma figura que se chama Chico Xavier. O Chico Xavier foi uma referência. Vocês conhecem o Chico Xavier, gente? Porque senão não vou ficar explicando aqui quem foi. Todo mundo conhece? Sim. Legal. Enfim, mas o que o Chico Xavier tem a ver com isso? Bem, primeiro que é uma efeméride de 2002, ele morreu pertinho da final da Copa, né? E o Chico Xavier, ele é uma liderança, uma referência do movimento espírita brasileiro. E o movimento espírita brasileiro, o kardecismo brasileiro, é uma religião que ela não é uma religião de grande expressão como o catolicismo e os evangélicos, por outro lado, é uma religião de conhecimento amplo popular no Brasil. Há quem diga lá em Minas Gerais que todo mundo é católico, evangélico e espírita também ao mesmo tempo, porque todo mundo acredita um pouquinho. Enfim, e esse movimento espírita brasileiro, assim como o catolicismo, assim como diversas frentes da religião evangélica brasileira, trabalham muito com a ideia da consolação divina, do amparo, né? E isso tem muito a ver lá com a letra do Zeca Pagodinho, de que, olha, as coisas podem estar duras aqui, mas Deus está dando amparo, e é da vontade dele, e tem muito a ver com isso, né? As coisas não acontecem porque tem que acontecer,
E isso parece que ressoa bem com o contexto brasileiro, e isso era uma das coisas que estava ali, entre muitas outras coisas, mas uma das coisas que estava ali na fala também desta figura mítica brasileira, o Chico Xavier. Fala um pouco aí sobre a forte recepção da música, a posição alçada pelo Zeca, né, no imaginário da população, né, como um cara legal, um cara da cerveja, mas um cara legal, e no momento seguinte propõe uma quebra para a instrumentalização. E aí assim, a gente fez todo esse momento aqui, é um momento que a gente fala de mobilizar o conhecimento social de origem dos estudantes, trabalhar com determinada problematização, com uma determinada contextualização, e aí agora a gente faz uma quebra para a instrumentalização. Aí a ideia seria propor o seguinte: vamos ver se podemos repensar tudo isso com a ajuda de um conceito da teoria das ciências sociais. Aí o professor utilizaria o quadro, o livro didático, para explicar um fragmento da noção de ideologia na perspectiva política. Ideologia nos termos marxistas do conceito, ainda sem avançar para o pós-marxismo, para as discussões lá do Mannheim, da sociologia do conhecimento, a discussão ali da ideologia como equivalente à ilusão, à falsa consciência. E aí, assim, quais seriam as formas de manifestação da ideologia na sociedade? Aí vamos trabalhar com o conceito. Aí retiro alguns trechos aqui da teoria do Marx, de ideologia, como conjunto de ideias, de superestrutura jurídica, política, que correspondem a formas sociais determinadas de consciência, que legitimam uma estrutura social, e trabalha com essa outra noção aqui, que a Marilena Chauí resume a ideologia como um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias, valores, normas ou regras de conduta que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar, como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir, como devem sentir, o que devem fazer, como devem refazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo de representações e práticas, normas e regras e preceitos de caráter prescritivo, normativo e regulador. Então, se eu junto essa explicação da Chauí com a ideia de que tudo isso aqui atende ao interesse da manutenção de uma determinada estrutura social, socioeconômica, aí a gente pode pensar que podemos olhar para artefatos culturais como letras, músicas, elementos que não parecem ser o que são, com esse prisma, com esse olhar da ideologia, e tentar pensar qual que é o lugar desses artefatos na nossa realidade. Com todo respeito à figura querida, estimada e carismática do Zeca Pagodinho, jamais eu não estou criticando ele, não, estou querendo pensar qual que é o lugar dessa discussão toda no nosso pensamento. E aí, uma chave para análise é a linha de pensamento, que aí é o que eu queria estimular nos alunos com essa reflexão, de que as ideias não podem nem devem ser tomadas pelo seu significado manifesto, dentro da sociologia, dentro do pensamento sociológico, mas analisadas em termos das forças sociais que estão por trás delas. E aí problematizar no terceiro momento da aula, após essa discussão conceitual, essa instrumentalização, pensando no conceito de ideologia, encaminhar a seguinte reflexão. Pensando agora com as ferramentas discutidas, a música Deixa a Vida Me Levar passa uma mensagem de reforço ou de superação da situação de desigualdades sociais no Brasil? E aí a gente tenta encaminhar esse debate. Eu não fecho aqui, deixo aberto para a gente começar, para a gente discutir com os alunos. O último elemento que eu gostaria que vocês colocassem, né? Então, o que foi isso? Isso aqui é a descrição do passo a passo. Eu espero, eu falei super rapidinho aqui para a gente se ater ao tempo, né? Mas eu espero que com essa conversa aqui, deu para vocês terem uma noção, uma ideia do que seria essa aula imaginada com a música. Deu, pessoal, com esse passo a passo? Aqui encerra a aula. Ok. Deu para compreender, professor. Deu para compreender com mais ou menos o caminho, né? Tá bom. E deu para acabar com a ideia de só da música. É um bocado de coisa inserida dentro do negócio aí. Como é Os que é? coitados dos alunos vão ficar, oi, o que aconteceu? Era só uma música. É só uma música, né? Talvez isso seja uma coisa a se ponderar, né? Talvez isso seja uma coisa...
E assim, eu fui vendo o passo a passo aí, eu fui entendendo o quanto tem de tudo inserido. Mas eu acho que às vezes você deve parar e pensar, poxa, mas era só uma música, não tinha mais nada. E são Exato. contextos inseridos que você não percebe como esse movimento acontece. Perfeito, perfeito, Lili. Foi Lili ou Carol? Desculpa, que eu não estou vendo aqui, que falou agora. Foi a Lili. Foi Lili, perfeito. Lili, e exatamente isso que eu queria que vocês tentassem esboçar aqui nas expectativas. Por quê? Na nossa operação original, a ideia, assim, é que aqui no lugar de expectativas, quer dizer, a gente pode manter expectativas, mas além das expectativas, a gente tem aqui um relato da experiência. O que aconteceu? Até aqui é o plano, né? Até aqui é o plano da atividade. E nas expectativas, eu queria que vocês escrevessem um pouco o que vocês imaginam que vão provocar com a atividade que vocês estão desenvolvendo. E aí, o que eu estou imaginando aqui? Eu estou imaginando que essa atividade vai provocar o estranhamento na turma em relação a valores básicos que circulam no cotidiano. A ideia da aula é provocar uma reflexão possível sobre aspectos ideológicos da manutenção de traços da moralidade brasileira, principalmente no que se refere à resignação frente à dureza e desigualdade da realidade socioeconômica. Deixa a vida me levar, né? Enfim, a música do Zeca Pagodinho afirma uma postura resignada com a dor. E isso deve ter um lugar no imaginário da turma. Isso aqui sou eu que estou dizendo. Não é que pode ser que não, pode ser com a leitura enviesada, mas ela abre a possibilidade para discutir esse tema, né? E isso que é legal. A gente não fecha, não encerra nisso. Um aluno pode chegar e pensar e falar, professor, mas olha só, se você não viu essa música por esse outro lado. Mas a ideia é isso, né? Que deve provocar, a música já deve estar no imaginário da turma, ou se não está, ela vai ser apresentada ali naquele momento, ela vai provocar algum tipo de relação, e depois nós vamos fazer a provocação para que role essa estranheza. E exatamente esse tipo de estranheza que a Lili falou agora, é algo que eu poderia escrever aqui e esperar. Ó, talvez alguns alunos pense assim, meu Deus, mas era só uma música. Talvez outros falem, mas que droga, destruiu a música que eu achava tão bacana, agora eu estou associando ela a esse conteúdo tão espinhoso, tão duro da sociologia. Ou outros falarem, meu Deus, que legal, explodiu a cabeça, que bacana, nunca parei para pensar por aí. Isso pode acontecer de tudo, né? Aí aqui nas expectativas, eu gostaria que vocês fizessem esse esforço de imaginação, de tentar pensar que tipo de coisa vai provocar nos alunos, né? E, além disso, o que vocês esperam, o que vocês gostariam que acontecesse, o que vocês imaginam que vai acontecer, e aí eu disse que eu imagino que vai acontecer isso, vai ter esse desafio, né? O desafio da aula será justamente trabalhar para que essa estranheza seja, de fato, refletida sociologicamente, não fique só no plano da estranheza, né? Nossa, putz, nunca pensei que essa música... Enfim, mas não é a música, né? Tem muito mais do que isso, né? Toda música, e aí é que é a magia da sociologia, e o mais legal é a oficina de ensino que possibilita esse tipo de reflexão, né? Uma música nunca é só uma música, né? Ela tem a ver com todo um sistema muito mais amplo de elementos, uma música numa sociedade, né? A música é cantada numa sociedade, é cantada para alguém, ela circula em certos lugares, enfim, é isso que é legal, né? E aí eu esperava que ao fim da atividade, os estudantes passassem a exercitar ainda mais o questionamento e procurassem mais fontes nas ciências sociais para reforçar seus recursos para estranhamento e desnaturalização daquilo que já está, assim, posto, né? Aquilo que já está claro. E, gente, aí, sim, referências, né? Se a gente cita aqui, depois vocês podem ler com mais calma lá, o arquivo vai ficar disponível. O arquivo, na verdade, é editável. Eu peço para vocês que não editem o primeiro aqui, deixem aberto, que ele fica de exemplo. E aí, deixei aqui para vocês irem incluindo música, cada um de vocês. Pensem numa música com uma autoria, com temas, conceitos, pensem, tragam o contexto, né, façam esse estudo, esse aqui demanda um pequeno estudo, né, do contexto da música, além da letra, é preciso pensar nesse contexto, quem é que está falando, de onde fala, para quem fala,
qual que é a circulação dessa música, onde as pessoas acessam, enfim, essas coisas todas. Pensem na ação didático-pedagógica, então qual que é o lugar dessa música na estrutura de uma aula, ou se ela é a base de uma aula, enfim, como eu fiz ali. E as expectativas que vocês têm, né, do processo todo. O que vocês imaginam que os estudantes como vocês imaginam que eles vão reagir e o que gostariam de alcançar. Esse vai ser o nosso portfólio para atividade e acho que é isso. Por enquanto é isso. Eu queria abrir para vocês agora, antes da gente fechar. Questões? Tudo certo? Vamos lá, pessoal? Agora é um momento bom para vocês interagirem. Eu estou sem questões no momento. Sem questões. Deu para entender a atividade? Tranquilo para fazer? Vamos pensando? Então, eu também estou sem questões, gente, e eu achei que dá sim para fazer. Eu, inclusive, já estou aqui pegando das ideias que eu tive da primeira vez que eu apliquei e eu vou só implementar todas essas novas ideias, eu acho. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, vamos tocando aqui. Fechamos a webconferência com essa discussão mais geralzona sobre o tema, esse exemplo de como preparar uma atividade. Eu gostaria era que a gente tivesse a possibilidade, essa sim, né? Essa vai fazer uma falta a gente não ter a sala de aula para treinar, mas de todo modo, vocês vão exercitar bem o desenvolvimento de um planinho de aula, né? Porque vocês vão fazer isso num formato que vai ficar muito legal para depois vocês adaptarem e incluírem nos planos de aula de vocês. Uma outra recomendação que eu faço, vou deixar disponível para vocês, eu vou deixar disponível já no geral, não sei se você já tem, deem uma olhada nos livros didáticos de sociologia do PNLD, como que as músicas aparecem lá, para terem uma ideia, né, para pensarem, e eu acho que vai valer uma boa reflexão. Então, não havendo mais questões, vou encerrar aqui a gravação. Não vou fechar ainda a sala, caso alguém queira falar sobre movimento anterior. E aí, vou fechar aqui, tá bom? Interrompo.